寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Vietnã e Butão, Vietnã ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos que estão relacionados a esse vídeo, como por exemplo, a guerra entre o Vietnã e o Khmer Vermelho, a China e a União Soviética, a guerra do próprio Vietnã em si, entre outros, beleza? Então tá bom, como vocês estão vendo aí, hoje nós vamos falar sobre a guerra sino-vietnamita. Como muita gente já tem me pedido lá desde o início, né, de quando eu comecei a falar desses assuntos, então aqui estamos com mais estudos e mais propriedades, né, para falar do que só fazer um videozinho mequetrefe. Mas antes de explicar a guerra, que foi um negócio muito rápido, eu vou precisar deixar vocês contextualizados, beleza? Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, bora lá pro vídeo. Bem, a relação entre a China e a União Soviética já vinha se deteriorando desde 1969, né? Até arrisco dizer um pouquinho mais, desde quando Stalin morreu. Porém, né, ainda assim o Mao Tse Tung ainda segurava um pouco as relações entre os dois países, até em 1969, né, que estourou a guerra de fronteiras e de reivindicações de território entre esses dois países. Aí sim já foi de uma vez já as relações. Porém, quando o Mao Tse Tung morreu, quem assumiu foi Deng Xiaoping, perdoe a pronúncia. E o Deng, ele estava querendo mudar a China, ele estava querendo fazer reformas no mercado, então ele começou a abrir a China para o mundo. E obviamente que o primeiro país que ele foi visitar foi os Estados Unidos. E não só isso, mas também como ele passa a apoiar o Pol Pot, né, o Khmer Vermelho, mais precisamente o Pol Pot, lá no Camboja. E isso deixou a União Soviética preocupada. Ué, mas por que preocupada, sendo que é mais um comunista para a lista? Só que é mais um comunista para a lista, só que não na esfera de influência soviética, e sim na esfera de influência chinesa. Então isso começou a deixar a União Soviética relativamente preocupada. Então eles começaram a assinar, eles assinaram um tratado, a União Soviética e o Vietnã assinaram um tratado de defesa mútua. E no dia 1º de janeiro de 1979, Deng Xiaoping vai aos Estados Unidos novamente falar com Jimmy Carter, e ele disse as seguintes palavras: essa criança está aprontando demais, já está na hora dela apanhar. E ele estava falando isso em relação ao Vietnã. Ele já estava ali de olho no Vietnã, porque o Vietnã já estava buscando encrenca ali com o Camboja, então estava um negócio ali meio tenso ali, mas ainda assim nada demais, entre aspas, novamente. E o Deng acabou voltando para a China, e nesse tempo que ele voltou para a China, ele começou a sustentar várias guerrilhas ali de fronteira que estavam ali, né, na fronteira ali entre China e Vietnã, contra os vietnamitas. Ele então também começou a sustentar algumas guerrilhas ali do Laos contra os vietnamitas de novo, sempre contra os vietnamitas, sem contar, né, que eles estavam, de acordo com o Vietnã, eles acabaram violando a fronteira 230 vezes para reconhecimento militar, o que o Vietnã já estava esperto e ficou, opa, calma lá que alguma coisa vai acontecer. E no dia 15 de fevereiro de 1979, Deng Xiaoping, ele anuncia o fim de tratado de defesa mútua entre a União Soviética e a China. Não só isso, mas também como parceiros exclusivos de mercado. Então ele literalmente deixou a União Soviética de lado e começou a investir em outros países, começou a abrir o mercado chinês de uma vez. E o Deng,
ele também avisou que ele iria atacar o Vietnã. Ele avisou de uma maneira bem direta. Ele falou assim, mano, vocês tiraram o Pol Pot do poder, vocês estão matando os chineses, de acordo com o Deng, então a gente vai atacar vocês. Ele estava alegando, né, que os vietnamitas eles estavam matando os chineses e descendentes de chineses para ele ter uma legalidade, dizemos assim, né, um motivo legal, achei a palavra, um motivo legal, para invadir o país sem sofrer consequência como crimes de guerra, porque afinal, né, o Tratado de Genebra foi assinado que a guerra por si só, uma invasão, já é um crime. O ato de guerra já é considerado um crime de guerra, a não ser que tenha algum motivo legal. E isso seria o motivo legal do Deng para invadir o Vietnã. E obviamente que ele já sabia que a União Soviética estava ali de ideia com o Vietnã. E ele também avisou que ele não tinha medo de uma guerra total contra a União Soviética. E aí nós temos uma diferença. Ele disse que a guerra contra o Vietnã ia ser uma guerra limitada, ou seja, ia ser uma guerra rápida, ia ter um número exato de investimento, não ia passar daquilo, porém com a União Soviética ele já estava preparado para uma guerra total, sem limites. E ele já posicionou 200 mil soldados chineses na fronteira com o Vietnã, e sim, ele poderia ter posicionado muito mais. Só que, né, ele estava muito mais preocupado com a União Soviética do que com o Vietnã. Então ele deixou muito mais soldados em Xinjiang, na fronteira com a Mongólia e ali na Manchúria, na regiãozinha ali da Manchúria, porque com a União Soviética ele estava pronto para cair no soco geral mesmo. Com o Vietnã foi um negócio simples. E no dia 17 de fevereiro de 1979, os chineses eles acabam invadindo o Vietnã em duas frentes e eles conseguem penetrar até que 20 quilômetros no país de uma maneira super rápida. O Vietnã ele responde quase que instantaneamente com 70 mil soldados. E não só isso, mas também como o Vietnã ele estava mantendo os seus melhores generais, os seus melhores comandantes no Camboja, justamente para evitar que o Pol Pot volte a tomar o poder. E então o Vietnã ele começou a retirar esses generais aos poucos e mandar ali para Hanoi, justamente para defender Hanoi e frear os chineses. Só que esse era um objetivo do Deng desde o início, justamente para eles tirarem grande parte da força que estava ali no Camboja, que era em torno de 300 mil soldados, tirar a maioria daquilo para o Pol Pot ter uma chance de revidar e uma chance de atacar direto. Porém, agora voltando para o Vietnã, os vietnamitas eles estavam em super desvantagem numérica. Eles estavam competindo contra 200 mil e eles estavam em 70 mil. Então, obviamente que um combate direto não ia ser uma boa opção, lembrando que o Vietnã não era um país rico, a China já estava começando a crescer um pouquinho a economia. Então, com isso, melhores armas, treinamentos e, enfim, eles começaram a optar por combate de guerrilha, o que estava dando super certo durante o decorrer da guerra. Mas calma lá, você falou de tratados de defesa mútua entre o Vietnã e a União Soviética, mas o que aconteceu com a União Soviética que ela não atacou? Calma lá. Então, a União Soviética ela não atacou porque ela não tinha chance de atacar, ela não tinha chance de defender o Vietnã. Ela não tinha como passar por terra, afinal ela teria que cruzar a China, ou então cruzar um território muito maior para chegar no Vietnã. E se ela cruzasse em mar com um navio, ela teria que cruzar o Mar da China, e se ela não estivesse cruzando o Mar da China, ela com toda certeza estaria cruzando as Filipinas, que, querendo ou não, era uma esfera de influência americana, e os Estados Unidos ali estavam de olho, e os Estados Unidos também tinha Taiwan, tinha as águas de Taiwan, então não tinha como a União Soviética passar despercebida. Não sei se os Estados Unidos iam avisar a China, mas de qualquer modo os soviéticos eles não quiseram arriscar, então o Vietnã acabou ficando por conta própria. Os soviéticos estavam confiando no Vietnã, já que eles tinham os melhores equipamentos antiaéreos do mundo naquela época.
Os soviéticos também eles pensaram em iniciar uma guerra de fronteira com a China, só que antes disso eles consultaram Washington e Pequim justamente para saber quanto tempo essa guerra vai demorar. Os chineses diziam que essa guerra ia ser rápido. Os Estados Unidos chegou e falou assim, mano, calma lá, vamos esperar isso. Se eles passarem de um certo tempo, aí você age, beleza? Então ficou tudo tranquilo entre aspas, até aí. E essa guerra entre a China e o Vietnã, ela foi rolando até o dia 6 de março de 1979, sem os chineses saírem do lugar. Mas o que aconteceu nesse tempo? Bem, os chineses eles declararam vitória, falando que eles só não invadiram Hanoi por dó, basicamente, e os vietnamitas também declararam vitória porque eles não deixaram os chineses invadir Hanoi. E daí ficou naquela, você não invadiu porque eu não deixei, eu não invadi porque eu estava com dó de você. Só que, né, a guerra ela não acabou no dia 6, eles declararam vitória no dia 6, só que a guerra não acabou no dia 6. Nesse tempo, a China começou a recuar para a própria fronteira, lá para dentro do país, que durou 10 dias, eles chegaram só no dia 16. Só que nesse tempo que eles estavam recuando, eles estavam destruindo literalmente tudo pelo caminho. Eles estavam atacando pessoas inocentes, queimando casas, plantações, animais, gados, comida. Eles estavam indo de casa em casa procurar se tinha soldado. Campo de prisioneiro, esquece, crimes de guerra. Mas isso não foi levado em conta em nenhum tribunal internacional, em nenhum dos lados. Beleza, só que aí nós também nós temos uma outra coisa. Os especialistas, o pessoal do Pentágono, disseram o seguinte, os estudiosos falaram assim, que caso a China conseguisse chegar em Hanoi, pelo menos invadir e começar uma guerra por lá, não necessariamente dominar o Laos e essa República Popular do Camboja, eles iriam atacar a China, eles iriam retalhar a China, então a guerra ia durar muito mais. E eu, Bruno, digo muito mais. Eu digo que se a China tivesse conseguido chegar em Hanoi, se o Laos tivesse ido para cima da China, se o Camboja tivesse ido para cima da China, a Tailândia ia para cima do Laos e ia para cima do Vietnã. Então a guerra ia durar muito mais. E arrisco dizer que, como não seria uma guerra rápida, a União Soviética também poderia atacar a China. Então ia ter um grande probleminha aí na Ásia, principalmente na China e no Sudeste Asiático. Beleza, mas qual foi o resultado dessa treta toda? O resultado dessa treta toda foi 62 mil baixas da China, ou seja, 62 mil chineses empacotaram, e do Vietnã, que ficou um pouco confuso. Por quê? Porque existe a versão do Vietnã e existe a versão da China. O Vietnã disse que foi apenas 42 mil baixas, e os chineses dizem que eles empacotaram 57 mil vietnamitas. Então não dá para saber. Mas isso acabou resultando em alguma coisa? Não. O Camboja ainda continuou sob o controle do Vietnã. Os chineses, eles não pegaram nenhuma terra. O Pol Pot não voltou ao poder. Mas também os vietnamitas, eles não conseguiram expulsar os chineses. Eles não conseguiram expulsar os chineses. Nesse caso, os chineses eles realmente saíram por conta própria. Porque não tinha muito investimento, mas também os vietnamitas não conseguiram o objetivo deles. Então ficou elas por elas e nada aconteceu, pessoas foram empacotadas à toa, infelizmente. E não bastando só isso, pouco tempo depois, literalmente pouco tempo depois, começou uma guerra de fronteiras, um conflito fronteiriço, não por reivindicações de território, mas sim um atirando no outro, entre o Vietnã e a China, e isso foi até 1991, quando a União Soviética acabou. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês já sabiam dessa guerra? Caso não sabiam, compartilhem esse vídeo, mostre para o seu amigo que curte guerra, curte
a geopolítica do Sudeste Asiático, curte a Guerra Fria. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, segue lá no Insta. Falou e fui!